Em algum momento da sua vida, a procrastinação vai bater na sua porta. Você vai começar a adiar as tarefas, os projetos, os compromissos que são importantes para você poder alcançar o seu objetivo, atingir suas metas e viver de fato o seu propósito. E é justamente pensando nisso, pensando nesse problema que as pessoas vivenciam de forma constante nas suas vidas, que hoje eu decidi mostrar para você um manual, realmente um conjunto de regras, um conjunto de protocolos que você pode utilizar para que você possa gerenciar, enfrentar e de fato vencer a procrastinação. Mas só um alerta. Por mais que você vença a procrastinação hoje ou agora, ela sempre volta. Então é importante você estar preparado com esse conhecimento para quando a procrastinação surgir você saber como é, remanejar ela, tá ok? Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo e aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você regras e exercícios para você poder despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o tema do nosso episódio de hoje é o manual para você vencer a procrastinação e despertar o seu lado produtivo. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que nosso objetivo aqui é você despertar o seu lado produtivo. Ou seja, você usar o tempo a seu favor. Mas existem alguns obstáculos que nos impedem de atingir o nosso objetivo aqui, que é despertar o lado produtivo. E um desses grandes obstáculos, que não é só um obstáculo para você que quer despertar o seu lado produtivo, mas também é um obstáculo para você que quer atingir os seus objetivos e quer realizar os seus sonhos. E esse obstáculo ele é chamado de procrastinação. Eu costumo dizer que ela é o inimigo do lado produtivo, ou um dos inimigos do lado produtivo. Mas o que seria a procrastinação? Procrastinação é o ato de você adiar a execução de algo que é importante para você e no lugar de você fazer aquilo que é importante, normalmente você faz outras atividades ou outras tarefas que não são tão importantes assim. Então, por exemplo, você tem consciência que é importante você estudar história, pois você tem uma prova importante. E você procrastina estudar história, você faz outra coisa ao invés de estudar história. Ou você sabe que tem que pagar uma conta de luz, mas você procrastina realizar essa tarefa e aí você faz outra atividade no lugar. Então, as pessoas elas vão procrastinando a realização de tarefas, atividades, projetos e assim como elas vão deixando de lado esses projetos, elas também vão deixando de lado alcançar essas metas e esses objetivos, porque se as ações não vão sendo colocadas em prática, a gente também não vai rumo na jornada em direção ao que nós estamos buscando. Então, consequentemente, a gente acaba ficando estagnado no meio da estrada. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente pode conduzir a procrastinação? Mas antes eu gostaria de trazer para você uma reflexão de que muitas vezes o problema das pessoas é realmente a procrastinação, porque eu vejo que tem pessoas que elas têm metas claras, elas têm objetivos claros, elas sabem o que quer, ou seja, elas sabem o que tem que fazer. E a gente saber o que tem que fazer é importante para a gente poder ter a direção, né? Quando eu falo de clareza, eu estou me referindo a você saber o que você quer e você fazer o que tem que ser feito para você poder alcançar o que quer. Então, esse saber o que você quer, eu estou me referindo a propósito, estou me referindo a objetivo, estou me referindo a metas, mas em paralelo a você saber o que quer, eu também estou me referindo a você fazer o que tem que ser feito para você alcançar o que você quer, que no caso são as ações. O que eu preciso fazer? Quais hábitos eu preciso construir? Quais tarefas eu preciso fazer? Quais compromissos eu preciso ir e estar presente neles? Então, isso é muito importante. Só que mais importante do que a direção e
é o que dificulta o processo e a jornada de muitas pessoas, é justamente o fato de que elas não fazem aquilo que ela se planejou ou se organizou fazer. E, e aí o resultado, infelizmente, não vem. Então a gente tem aquela pessoa que começa algo muito entusiasmada, mas ao longo da jornada essa pessoa ela acaba desistindo. Ou essa pessoa desiste por um tempo e depois ela continua a jornada e depois ela para. Então ela realiza muitas atividades baseadas no entusiasmo. Então hoje eu vou compartilhar com você um manual com algumas regras para você poder estar conduzindo a procrastinação quando ela aparecer. Então são um conjunto de regras e você vai utilizar elas da forma que você achar que é mais eficiente para você naquele momento, no seu contexto, tá ok? E toda vez que a procrastinação aparecer, volta aqui nesse episódio, então pode salvar ele aí na plataforma que você está assistindo para você voltar e você reassistir ele e colocar em prática, tá ok? Então vamos lá. Quais são as regras que faz parte desse manual para você vencer a procrastinação e assim conseguir despertar o seu lado produtivo? Antes de mais nada, gente, eu tô com um café aqui. Café. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a primeira regra para poder compartilhar com vocês é a regra do comprometimento público. Por que essa regra, ou o que é essa regra e por que ela vai te ajudar para que você consiga vencer a procrastinação? Bom, comprometimento público significa que você vai se comprometer com um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas, se assim você desejar. E então, por exemplo, vamos supor que no seu trabalho você trabalha em conjunto com várias pessoas, você faz parte de uma equipe de trabalho. E aí você fala para aquele grupo de trabalho que você irá entregar um conjunto de relatórios até sexta-feira. Então vamos supor que hoje é segunda-feira e você afirma que você vai entregar um conjunto de relatórios, de 10 relatórios, na sexta-feira às 5 da tarde. Quando você diz isso para as pessoas, você está se comprometendo publicamente com aquele grupo de pessoas, ou seja, com a sua equipe, e você tem uma data e um horário específico e o que você irá entregar para eles. No caso, são os relatórios que você vai escrever ao longo da semana. Quando você faz isso, a sua chance de entregar os relatórios de fato para a sua equipe, ou seja, a sua chance de procrastinar, se torna cada vez menor. Mesmo que você deixe para fazer tudo na quinta-feira, para você poder entregar na sexta, você vai se esforçar ao máximo para conseguir entregar aquilo que você se comprometeu à sua equipe que iria entregar. E por que o comprometimento público é tão eficiente? Porque é a sua credibilidade que está em risco. Então, se você não entregar aquilo que você se comprometeu com as pessoas, as chances são que as pessoas elas não vão confiar em você. Então, então você pode pensar que as pessoas não vão mais confiar em você e toda vez que você falar algo, talvez as pessoas não vão confiar que você irá entregar determinado trabalho ou determinado projeto na data que você definiu que iria entregar. Como muitas pessoas não querem prejudicar a sua reputação e a sua credibilidade com as outras pessoas, principalmente pessoas das quais a gente trabalha junto, a gente realiza projetos juntos, fazemos parte de uma equipe ou de um grupo específico, muitas pessoas não vão querer quebrar a confiança que há e, inclusive, se a confiança é quebrada, isso prejudica muito os vínculos dentro das relações interpessoais. Então, é por isso que o comprometimento público é tão eficiente. Mas talvez você deve estar se perguntando, Vitor, como é que eu utilizo o comprometimento público aqui na minha vida? Bom, gente, eu dei para vocês um exemplo que foi o da equipe. Para você poder fazer o comprometimento público, você precisa de, primeiro,
você precisa de um público do qual você vai se comprometer. Segundo, você vai precisar de se comprometer com algo, ou seja, o que você vai entregar, né? Qual tarefa você vai entregar, qual projeto você vai entregar. E você pode tornar isso bem específico, como por exemplo o exemplo que eu trouxe dos relatórios. Eu vou entregar 10 relatórios. Isso é específico, para ficar claro para as pessoas entenderem. E além disso, tem que ter uma data e um horário específico que você vai entregar aquilo que você se comprometeu. Então você pode fazer isso utilizando essa técnica, utilizando essa regra. Você pode, por exemplo, se você participa de uma comunidade no Facebook, uma comunidade no LinkedIn, comunidades online ou comunidade presencial, você pode fazer isso com a sua família, com seus colegas de academia, com a sua equipe de trabalho. Ou você pode criar um grupo específico de amigos para um objetivo que vocês tenham em comum e você definir que você vai entregar determinada tarefa, determinado projeto, ou um grupo de estudos que você participa. Enfim, você vai adaptar a essência do comprometimento público do grupo do qual você está trabalhando e o projeto do qual você gostaria de entregar. Muitas vezes a pessoa tem consciência que ela vai procrastinar, ou seja, você mesmo às vezes tem consciência, olha, a chance de que eu procrastine a entrega dessa tarefa tende a ser muito grande. Então, por isso, eu vou precisar de uma técnica eficiente para que eu consiga entregar determinada tarefa, determinado projeto na data específica. Então, beba uma água aí que eu tô aqui com o meu café, galera. Então defina os grupos, ou o grupo do qual você vai se comprometer publicamente, e o que você de fato vai se comprometer. É uma tarefa, é uma atividade, é um desafio que você vai entrar de 21 dias ou de 30 dias. Qual a data de entrega do que você comprometeu, qual que é a data de entrega e o horário de entrega. E o mais importante, se você se comprometeu publicamente com o grupo, por favor, cumpra o que você comprometeu com esse grupo de pessoas. É muito importante. Eu acredito que você não vai querer prejudicar a sua imagem, a sua reputação e a sua credibilidade com esse grupo de pessoas, não é verdade? Então, anota aí. Primeira regra para você que quer vencer a procrastinação é você utilizar o comprometimento público. Bom, a nossa segunda regra que faz parte do manual para você vencer a procrastinação é a regra da urgência. Como é que seria essa regra? Primeiramente, eu aprendi essa regra num livro chamado 27 Hábitos Anti-Procrastinação, de um autor chamado Scott. Não, desculpa, não é 27, é 23, tá? 23 Hábitos Anti-Procrastinação. Depois você procura esse livro aí, é um livro muito bacana. Nesse livro ele compartilha justamente essa ideia da urgência, ou mais especificamente, como o autor chama, um senso de urgência, que é basicamente o seguinte: vamos supor que você tem 4 semanas para você poder entregar uma tarefa. Tem 4 semanas para você poder fazer aquela tarefa. Só que muitas pessoas, o que elas fazem? Elas deixam para poder entregar essa tarefa no último dia. Deixam para fazer essa tarefa no último dia para poder entregar no dia seguinte. A mesma situação é para estudar. A pessoa tem 4 semanas para poder estudar e aí ela deixa no último dia para poder estudar e se preparar para essa avaliação. Quando você aplica a regra do senso de urgência, ou mais especificamente a urgência, ao invés de você sabe que você tem 4 semanas para você poder entregar aquela tarefa, mas você encurta esse tempo e aí você faz em 2 semanas. Você mesmo com você fala, olha, se eu for aplicar a regra da urgência, eu tenho que fazer isso em 2 semanas. Ou você pode diminuir para 1 semana. Ou seja, você coloca um prazo menor do que o que você tem para poder realizar aquela tarefa e entregar aquela tarefa.
E a verdade é a seguinte: quanto mais tempo uma pessoa tem para poder realizar a tarefa, maior é as chances de que ela procrastine a entrega daquela tarefa, daquele projeto. Então, quando você mesmo diminui o seu tempo, o seu prazo de entrega, você vai se tornar muito mais produtivo e você vai parar de procrastinar. É claro que quando a gente faz isso para o outro, se torna muito mais fácil. Inclusive, se você é uma pessoa que não define prazos para você, prazos de entrega de determinadas tarefas, projetos, procure se organizar para poder definir realmente esses prazos, essas datas de entrega de tarefa, esses horários para você entregar suas tarefas, para você, inclusive, até aproveitar o senso de urgência. Porque às vezes a pessoa ela fala, olha, eu tenho que só terminar essa tarefa aqui, e aí ela não define um prazo. Então ela vai fazendo devagar ali no tempo dela e ela vai procrastinando, quando ela poderia estar aproveitando melhor para realizar outros projetos também se ela terminar aquele. Então procura definir prazos de entrega de todas as suas tarefas que você tem para fazer e baseado nisso você pode utilizar a regra da urgência. Então você vai definir um prazo menor do que o que você tem. Então se você tem 14 dias para poder realizar uma tarefa, diminui para 7, ou talvez diminui até para 4 dias, dependendo da tarefa. Se você tem 4 semanas, diminui para 2 semanas. Se você tem 2 meses, diminua para 1 mês. Então procura, claro, também procura ver conforme a sua realidade da possibilidade de estar diminuindo também o prazo dessas tarefas. E outra coisa, cuidado também com a qualidade do que você vai entregar. Então não é porque você vai diminuir o prazo que também tem que entregar um trabalho mais ou menos. Não, a gente precisa ter ética em relação ao nosso trabalho para entregar um trabalho de excelência para as pessoas. Então, toma cuidado também com essa questão de fazer muito rápido, e a qualidade ela é muito importante, tá certo? Que também está relacionado com a nossa credibilidade e reputação, como eu mencionei na regra do comprometimento público. Então, quando você utilizar a regra da urgência, você vai conseguir vencer a procrastinação. Porque às vezes a gente não define prazos e aí acaba que a gente tem todo o tempo do mundo para poder fazer e aí a gente faz bem devagar e a gente procrastina. Então, quando você tem um senso de urgência, você fica um pouco mais em alerta e você faz o que tem que ser feito. A nossa próxima regra do manual para você vencer a procrastinação é a regra do 3, 2, 1. E o que diz essa regra basicamente? Muitas vezes a gente fica tentando negociar com nós mesmos. Então, como os próprios neurocientistas compartilham para nós, inclusive tem um bom livro chamado Princípios da Neurociência, que explica de uma forma bem detalhada e minuciosa como é que funciona o nosso cérebro. Então vamos entender que o cérebro, a gente tem uma parte, de forma bem simplificada, a gente tem uma parte que é racional e a gente tem uma parte que é emocional. A parte racional, ela quer que a gente acorde cedo, mas a parte emocional, ela quer dormir até mais tarde. Então, essa parte emocional que faz com que a gente fique com preguiça ou quer que a gente procrastine na execução e na realização das tarefas e das atividades. Então, muitas vezes as pessoas ficam frustradas por elas desejarem muito ou quererem muito realizar uma tarefa, atividade ou projeto, e só que vem as distrações e parecem que tem coisas muito mais atrativas do que aquela tarefa que é para fazer. E é justamente por isso que muitas pessoas ficam tentando negociar com elas. A parte racional fica tentando negociar com a parte emocional. Porque a parte racional ela quer fazer e a parte emocional ela não quer fazer. Então, quando você usa a regra dos 3, 2, 1, agora você simplesmente vai
e executa a tarefa sem ficar tentando negociar com você mesmo. Acabou, galera. Bom, então quando você usa a regra do 3, 2, 1 agora, você não fica tentando negociar com você mesmo, você não fica tentando negociar com a sua parte emocional. Então, por exemplo, a pessoa ela quer acordar cedo e aí o alarme toca e ao invés dela ficar naquele joguinho de será que eu levanto, será que eu não levanto, eu mereço dormir um pouco mais porque ontem eu trabalhei um pouco mais. Então a pessoa fica tentando negociar com ela mesma, enquanto ela percebe já passou 5, 10, 15 ou até mesmo 20 minutos. Ela poderia ter levantado e realizado alguma atividade que seria muito benéfica para a manhã dela. E aí ela continua ali naquele ciclo, gastando tempo e gastando também energia. Agora, quando ela utiliza a regra do 3, 2, 1, ela menciona isso mentalmente, fala isso para ela mesma, ela vai, desliga o despertador, ela levanta da cama e ela faz. A mesma situação pode se aplicar em outras atividades do seu dia a dia. A pessoa sabe que ela tem que ir à academia e ela fica ali naquele joguinho do eu vou tirar mais um cochilo aqui no sofá, ou eu vou ficar mais um pouco aqui no celular, e quando ela percebe já passou 20, 30, 40 minutos que ela poderia ter ido e praticado atividade física. Então quando ela faz 3, 2, 1 e agora, ela não tem que ficar pensando, ela simplesmente vai e entra em ação. E ela já vai, pega o tênis, ela troca de roupa e ela vai fazer a atividade que ela se programou para poder fazer. E normalmente, quando a gente fica tentando negociar com nós mesmos, o lado emocional ele tende a ser muito mais forte do que o lado racional. Então as nossas emoções, os nossos desejos e a vontade de ficar descansando ou o prazer de ficar deitado ou de comer alguma coisa gostosa, porque também pode acontecer, por exemplo, a pessoa que está em dieta e aí tem um brigadeiro na frente dela e ela fica naquela decisão se come o brigadeiro ou não come o brigadeiro, também é a mesma situação. Hoje, na verdade, ela deveria pegar aquele brigadeiro e dar para alguém ou colocar em outro lugar, ou na verdade nem ter comprado de fato um brigadeiro, já que ela está de dieta. Então, ela utilizar a regra do 3, 2, 1 e agora e está executando é de fundamental importância para a pessoa poder ir em direção ao que ela busca para a vida dela. Não fazer aquilo que ela sabe que não é importante para a jornada dela e fazer aquilo que é importante, que ela precisa fazer na jornada dela. Então, aplica aí a regra do 3, 2, 1 e vê se funciona para você. Tá ok? Você vai perceber que essa regra ela só é possível se é possível você realizar aquela tarefa, aquela atividade, aquele projeto ou aquela ação naquele momento específico. E tem tarefas, tem projetos, tem atividades que a gente não consegue realizar naquele momento específico, certo? Mas algumas tem como sim, como por exemplo acordar mais cedo, como por exemplo não comer determinado alimento, como por exemplo ir à academia, como por exemplo estudar. Então tem coisas que estão no seu controle e é importante você focar no que está no seu controle. Então vamos para a nossa próxima regra. A nossa próxima regra para você que faz parte aqui do manual para você vencer a procrastinação é a regra da recompensa. Qual que é a proposta dessa regra? Bom, primeiro é que eu aprendi essa regra com Charles Duhigg no livro dele, O Poder do Hábito. Nesse livro dele, ele compartilha o loop do hábito, onde ele mostra 3 aspectos que são importantes para a formação de um hábito, onde ele fala sobre a deixa, que é o gatilho que aciona o hábito, depois a rotina, que seria o hábito em si, e depois, por último, a recompensa, que é o prazer que a pessoa tem quando ela realiza aquele hábito, aquela rotina. E o que é importante para nós aqui é a recompensa, porque ela
a gente vai muitas vezes em busca da recompensa e por isso a gente vai fazer o hábito, ou no nosso caso aqui, realizar a ação, que pode ser uma tarefa, uma atividade, um projeto, uma atividade que muitas vezes você está procrastinando realizar. Como é que a gente usa a recompensa nesse sentido? A recompensa, ela é um presente que você vai se dar. A recompensa tem que ser algo que você gosta bastante. Então, por exemplo, se eu for na academia hoje, quando eu chegar em casa, eu vou assistir um episódio da série que eu gosto. Então você tem que gostar de assistir série e tem que ser uma série que você gosta. Porque caso contrário, não vai ser de fato uma recompensa. Inclusive, muitas vezes, a gente quer fazer a recompensa antes de cumprir com as nossas obrigações, seja algumas tarefas do dia, alguns projetos, alguns compromissos, ou no caso, ir à academia, por exemplo. Então, muitas vezes a gente só quer buscar pelo prazer, realmente de assistir uma boa série, ou assistir um filme, ou ficar relaxado lendo um livro, ou tirar um cochilo, ou jogar videogame, ou passar tempo com amigos e por aí vai. A gente só quer esse prazer. Só que tal a gente utilizar o que a gente gosta, atividades que nós gostamos de realizar e que nos dão muito prazer, utilizar essas atividades como justamente uma recompensa se por acaso a gente fizer aquilo que nos leva de fato em direção aos objetivos que estamos buscando. Então, nesse exemplo que eu trouxe da academia, mas existem outros. Se eu conseguir terminar de escrever o relatório, eu vou, por exemplo, conversar com alguns amigos. Ou, se eu terminar aqui de estudar por 2 horas o que eu tenho para estudar, eu vou tirar 30 minutos para poder jogar uma partida de videogame. Ou seja, tem que ser algo que você gosta para você se sentir motivado a realizar a ação que você não quer realizar para você conseguir ter o benefício depois. E emendando nessa regra da recompensa, a gente tem uma outra regra que ela é similar a ela. São duas forças antagônicas, mas que tendem a ser bem parecidas. Então, vem comigo para a próxima regra. E a próxima regra é a regra da consequência, que é mais uma regra aí para você que faz parte do manual para você que quer, de fato, vencer a procrastinação. A regra da consequência, ela é parecida com a regra da recompensa, só que é o contrário. Se você não fizer aquilo que você disse que iria fazer, que você se comprometeu que iria fazer, você vai, no caso, realizar essa consequência. Então, vamos supor que você não gosta de lavar banheiro, certo? Normalmente você delega essa função para uma outra pessoa fazer para você. Mas, se por acaso você não fizer a tarefa que você havia se comprometido que iria fazer, você vai lavar o banheiro. Só que você tem que se comprometer com o que você disse que iria fazer. Ou seja, se você não fez a tarefa, você vai realizar a consequência. E claro, você tem que ser sincero com você mesmo em relação a essa consequência que você vai realizar. Ou, por exemplo, se você não entregar o relatório, escrever o relatório e entregar ele na data que você havia se comprometido, você vai pagar um almoço para toda a sua equipe de trabalho. Isso, no seu ponto de vista, é uma consequência. Então a consequência ela tem que ser algo ruim, é algo que você não quer fazer, mas você vai fazer ou vai ter que fazer porque você não fez a tarefa, a atividade, o projeto, ou você não entregou o que você havia falado que iria entregar. Então pensa com calma sobre a consequência, ok? E claro, se você não pode se dar a recompensa também se você aplicar a consequência. Vamos agora para o nosso a próxima regra para você poder utilizar, a próxima regra que faz parte do seu manual para vencer a procrastinação é a regra do sapo. Muitas vezes as pessoas elas procrastinam logo quando elas acordam pela manhã, onde elas têm na mesa delas a primeira tarefa para elas realizar e elas
Ao invés de fazer a tarefa que é importante, é complexa e, no ponto de vista dela, é difícil, o que as pessoas fazem? Elas costumam gastar a melhor energia delas, que é a energia no início do dia, realizando a tarefa que tende a ser mais prazerosa, mais divertida no ponto de vista dela e que não necessariamente leva ela em direção ao objetivo dela. Em outras palavras, é muito comum a pessoa procrastinar as tarefas que são importantes e colocar no lugar tarefas de ocupação. Então a proposta do sapo aqui é: comece o seu dia, como diria Mark Twain, comece o seu dia engolindo o sapo. E se existem 2 sapos para você engolir, engula o sapo que é maior. Essa expressão de engolir o sapo significa que você vai começar o dia realizando a tarefa que é mais importante, a que é mais complexa e a que é mais difícil no seu ponto de vista. Por quê? Porque a sua força de vontade no início do dia, ela tende a ser maior, porque você está com energia. Ao longo do dia, a gente vai perdendo a nossa força de vontade porque a gente vai gastando a nossa energia e a gente vai tomando várias decisões. Então, a nossa chance de não realizar algumas tarefas ao longo do dia tende a ser muito maior, principalmente no final do dia. Então, vamos começar o dia engolindo o sapo? Uma tarefa que é importante para você, que é complexa e que é chata. Bom que você também já, de certo modo, realiza ela e se livra daquela tarefa e depois você vai fazer outras tarefas que são importantes, mas que são menos complexas e difíceis. Bom, pessoal, esse foi o manual para você poder vencer a procrastinação. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.